O que tá acontecendo com a Netflix? Porque nos últimos dias, a gigante do streaming lançou 3 filmes que entraram assim instantaneamente para a minha lista de melhores do ano, o que é algo muito raro dentro da lógica do streaming. Uma lógica que prioriza a quantidade, sabe, em detrimento da qualidade. Não sou eu que tô falando, isso é uma tendência. E só que a Netflix, ela fez o diferente nesse mês de novembro. Primeiro lançando Frankenstein, logo no começo do mês, uma adaptação corajosa, cheia de identidade, do clássico de Mary Shelley, dirigida pelo Guillermo del Toro. Filme pensado para o cinema, também foi lançado simultaneamente nas salas de cinema e na Netflix. Um filme com pretensão ou pretensões de premiação e tudo mais. Depois veio O Filho de Mil Homens, esse filme precioso do diretor Daniel Rezende, adaptação do livro do Walter Hugo Mãe, que é um filme que me encantou pela forma como usa a poesia para desafiar a crueza da realidade, expondo e tocando em questões universais, em questões muito, sabe, angustiantes para tantos. E em sequência, assim, com uma semana de diferença, chegou na Netflix Sonhos de Trem, que é um daqueles filmes que são uma raridade. Eu tô me repetindo, mas são uma raridade na lógica do streaming. Porque ele é um filme que nunca se limita pelo escopo do streaming. É um filme cinematográfico lançado numa janela menor, lançado na janela do streaming. E é um filme, assim, rico em imagens. Imagens que tocam a gente profundamente. E imagens que dizem muito. Imagens que revelam a tragédia de um homem comum devastado pelo progresso. E eu quero falar um pouco mais sobre esse filme no vídeo de hoje. E aí, galera, eu sou o Thiago. E antes de começar a falar sobre os sonhos de trem, eu quero pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo. Eu sinto que vocês estão vendo os vídeos aqui do perfil, aqui no Barata no Cinema, mas não estão deixando like. Então, se você chegou aqui, deixa o like no vídeo, isso me ajuda demais, mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante. Não se esqueça também de seguir a gente aqui no Barata no Cinema, porque se você curte filmes que mexem com as nossas emoções de verdade, filmes como Sonhos de Trem, você vai querer me seguir por aqui. Um filme daqueles que vão muito além das expectativas ao contar a história de Robert, a história de um homem comum, um lenhador que trabalhava para grandes ferrovias, um homem que construiu uma família linda, que ele amava e que ele adorava estar presente, mas que para sustentar ela precisava estar constantemente ausente. E é a partir desse dilema universal que Sonhos de Trem contesta essa ilusão de progresso que nunca chega. Porque se você parar pra pensar, e essa é a história de Robert, mas essa é a história de muitas pessoas. Robert destruía para construir. E eu não tô falando apenas de árvores ou do meio ambiente, como no caso desse personagem. Ele destruía memórias. Ele sacrificava elas. Ele, ele precisava se ausentar para sustentar um sonho. Ele precisava se submeter a um mundo brutalizado, a um esquema, uma lógica capitalista que gera esse afastamento, que gera essa ilusão de sonho que aos poucos vai se tornando, transformando numa realidade frustrante, que é a realidade da ausência, que é a realidade do distanciamento, que é a realidade de um vazio que vai acompanhando essa sensação de utilidade ou essa sensação de se tornar parte de uma estrutura que funciona apenas para alguns. O progresso chega para alguns, mas não para todos. E eu acho que os Sonhos de Trem, a partir desse personagem aparentemente desconectado do nosso tempo, um lenhador nos Estados Unidos ali dos anos 20, um país em construção, em desenvolvimento tecnológico. A partir dessa história desse lenhador que para sustentar a família precisava ficar meses fora, o filme toca na nossa realidade. Na realidade de todos aqueles que às 6 horas da manhã saem de casa para trabalhar, chegam às 8 horas da noite, tem pouco tempo com a esposa, com o marido, com os filhos
e o dia seguinte começa, e o dia seguinte começa, e o dia seguinte começa, e dias viram meses, meses viram anos, e quando você vê, o tempo passou. E eu acho que Sonhos de Trem trata o tempo dos homens como o vilão. Não o tempo. Tempo, espaço, tempo, não. O tempo dos homens. O tempo que é tomado por uma estrutura, por uma lógica capitalista que empurra a gente para essa rotina, para esse círculo vicioso. Porque Robert amava estar com a esposa. Robert amava estar com a pequena filha. Robert sonhava em acabar com essa rotina, em viver da própria terra, em viver da casa que ele estava construindo, que ele construiu com as próprias mãos, com o dinheiro que ele ganhou também nesses trabalhos grandiosos para as ferrovias. Mas ele era um homem servindo a uma máquina. No mundo dele era um homem presente, era uma pessoa cheia de vivências, cheia de sonhos, cheia de, sabe, de emoções. Mas naquele mundo, fora daquele lugar, fora da casa dele, fora do ambiente que ele dominava, ele era apenas mais um, descartável. Eu acho que o impressionante em Sonhos de Trem é como esse filme ele constrói, cinematograficamente falando, imageticamente falando, imagens que deixam claro esses contrastes. Todo momento o filme está trabalhando essa relação do homem e da natureza. Uma relação, obviamente, representada na profissão de Robert, um lenhador que estava ceifando árvores para construir esse progresso ou essa ilusão de progresso dentro de um mundo civilizado, dentro de um mundo capitalista, dentro de um mundo americano. Mas, ao mesmo tempo, é um homem que ele está à mercê do tempo. O tempo representado também nessas árvores. Por isso que eu falo que a destruição aqui ela não está simbolizada apenas no caráter ambiental da coisa. A destruição, ela está, sabe, na própria vida, que vai se perdendo, sabe, nesses grandes hiatos, nessas elipses, nesses momentos de ausência de Robert. E eu acho que, assim, me impressionou como o filme com uma direção meditativa, que aceita isso quase que de forma resignada, mas sempre enxergando a beleza no contraste homem-natureza. O filme ele vai se desenvolvendo, ele vai com imagens que aparentemente não dizem muita coisa, ou aparentemente com um ritmo que pode soar lento para alguns, ele vai nos permitindo entender a realidade desse homem. Ele permite que a gente se conecte com ele e enxergue na relação entre homem e natureza, na sensação de impotência dele, de Robert e de todos ao redor dele. Essa sensação ela diz muito sobre o mundo, diz muito sobre, sabe, a realidade que o filme quer contestar. Eu acho que muito disso passa pela direção de Clint Benfley, pela forma como ele expõe, sabe, o papel desse homem no mundo. Sempre com enquadramentos poderosos que reforçam o nosso real tamanho diante da natureza implacável do tempo. Sempre criando contrastes visuais que dizem tudo. A gente vive o sonho desse homem comum. Ele está em tela. A gente experimenta a paixão, o afeto, a presença. E isso tudo só torna o vazio mais vazio. Porque, como eu disse, essa é uma tragédia. É uma tragédia causada pela ausência. É uma tragédia causada pela dor no não vivido. Porque a gente vive também num mundo em que as coisas são banalizadas, incluindo a própria vida. Se o tempo é banalizado, imagina a vida. Então, o que hoje existe, amanhã pode não existir. Seguindo essa lógica capitalista, o que você tem hoje, amanhã você pode não ter. Ninguém está estável nessa engrenagem que é uma engrenagem consumista, que é uma engrenagem que sacrifica cada vez mais da gente. E o filme, ele desenvolve isso a partir desse olhar meditativo, desse olhar reflexivo para o vazio que esse homem, Robert, é obrigado a encarar quando ele percebe que o sonho se tornou apenas um sonho. Se tornou alguma coisa possível, alguma coisa real, alguma coisa concreta. O sonho do progresso, a ilusão do progresso seguiu. O tempo segue sempre. O tempo atropela a gente. Mas o sonho do homem foi sufocado por isso tudo. E é um filme que ele trata, como eu disse, o tempo dessa engrenagem como o vilão aqui. Ah, o filme é lento demais. O filme não é lento. Muito pelo contrário, o filme ele acontece no tempo de um personagem que foi devastado por essa ilusão de progresso. E ele respeita o tempo. Ele respeita,
sabe? E o tempo de Robert para lidar com as feridas, para lidar com a ausência, para lidar com as consequências de uma vida que não foi plenamente vivida e não por culpa dele, não por responsabilidade dele. Eu acho que é por isso que eu falo, as imagens aqui, elas dizem tudo. É um filme que, cinematograficamente falando, o que tá em tela basta. Você tem uma narração, você tem diálogos, você tem momentos cheios de afeto em que essa solidão é brevemente interrompida pela presença de estranhos, de pessoas que se importam no mundo que não se importa. Mas a direção de Clint Bentley valoriza esses momentos, mas valoriza, acima de tudo, o que a relação entre homem e natureza tem a dizer, o que o papel daquele homem naquele mundo tem a dizer sobre, não só sobre Robert, mas sobre a realidade que ele ajudou a construir, ou talvez destruir. Tudo é uma questão de perspectiva. E é um filme que emociona porque quando ele invade a intimidade desse homem, ele rompe o vazio, ele enxerga no silêncio, sabe? Sentimentos que vão sendo amadurecidos e são sentimentos trágicos. Tem muita tristeza em cada imagem, em cada plano, em cada momento. Porque essa é a tristeza de um homem que perdeu, que vai perdendo tudo e que vai tendo que lidar com o vazio. Não é só melancólico, sabe? Eu acho que é mais profundo do que a melancolia. É triste. É profundamente triste. E a emoção tá nesse processo de amadurecimento de uma ideia que é uma ideia extremamente, sim, desesperadora. A ideia de que você chegou muito perto de viver o seu sonho, mas que ele, infelizmente, escapou das suas mãos. E o que resta são as memórias. Poderiam ter sido mais memórias vividas, mas as belas memórias do que foi vivido. Sonhos de Trem é um filme que toca a gente profundamente. Principalmente se você entender a proposta do filme, se você mergulhar naquelas imagens. É um filme que ele cria uma conexão assim muito profunda entre público e imagem, entre público e personagens. É mais um filme que sabe como usar o aspecto quadrangular da tela para ilustrar, sabe, o vazio, para ilustrar a ausência, o isolamento. É um filme que realmente eu terminei esse filme consumido por ele, no sentido positivo da expressão. É aquele filme que termina e você continua pensando nele. Sonhos de Trem. A Netflix realmente esse ano, ou pelo menos nesse mês de novembro, resolveu encantar a gente. E encantou com mais um belíssimo filme. E aí, o que você achou de Sonhos de Trem? Aliás, preciso falar de Joel Edgerton. E esquecendo. Que grande atuação. A Felicity Jones é uma atriz maravilhosa. Sempre que ela tá em tela, ela é fascinante. Mas o Joel Edgerton personifica, sabe, toda a dor, todo o vazio de Robert numa atuação que é poderosa. Poderosa na intimidade, na sutileza, nos detalhes. Um belíssimo trabalho de um ator extremamente maduro ao desenvolver emoções de personagens e que quando recebe personagens como esse, que dizem tudo através de pequenos gestos, ele brilha, assim, muito. Olha, hoje eu não vi nenhuma atuação melhor nesse ano do que a do Joel Edgerton. Espero que ele esteja aí numa temporada de premiação ganhando força. Porque o que ele faz nesse filme é brilhante. E aí, o que você achou de Sonhos de Trem? Diz aí nos comentários. Não se esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir a gente aqui no Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente.